Olá, vamos mais um artigo aqui comentado. Eu gosto de trazer esses artigos para você entender o que aconteceu, o que acontece no cotidiano clínico com centenas de profissionais no Brasil, no mundo todo. É muito importante a gente correlacionar um relato de caso, uma revisão de literatura ou uma pesquisa científica com o nosso cotidiano clínico. Neste artigo eu trago um relato de caso. Normalmente artigos de relato de caso eles não são muito complexos, é uma leitura bem agradável, bem rápida e bem dinâmica para que você consiga entender o que aconteceu em determinada situação pontualmente e que você não cometa este tipo de equívoco no seu consultório, tá bom? Então vamos lá, o artigo de hoje, o artigo dessa aula é o seguinte: necrose facial após enxerto de gordura e tratamento com oxigênio-terapia e câmara hiperbárica. O que eu achei legal do título desse artigo aqui? Necrose facial após enxerto de gordura. Daqui eu já quero fazer uma pontuar isso daqui. Por quê? Muito se ouve falar, nossa, meu Deus, quem causa necrose é preenchedor permanente, é o PMMA, e às vezes querem culpar apenas um determinado fármaco, um determinado medicamento pelo insucesso e causar necrose. Percebam que nesse artigo aqui, o profissional conseguiu fazer uma necrose com gordura. Então, teoricamente, um procedimento autógeno, um material que não tem tanto poder de compressão, um material biocompatível, foi retirado do próprio paciente e conseguiu ter insucesso durante a aplicação. E isso é legal para desmistificar algumas coisas, porque eu percebo muitos profissionais falando, criticando ou julgando: ai meu Deus, usou agulha, ai meu Deus, o produto é permanente. É claro que tem que ter bom senso, quantidade de produto, escolher a região correta e trabalhar longe de áreas de vascularização e de inervação. E é muito importante você então personalizar os seus tratamentos e não exagerar a quantidade de medicamento. Então vamos lá para o nosso relato de caso. Aqui, esse caso aqui é bem interessante porque no início do artigo, esse artigo aqui, ó, ele é de 2012. Olha aqui, ó, 2012 esse artigo, tá? E aqui ele traz um fato interessante aqui no abstract, né, no resumo. Vou ampliar aqui a imagem para você. Olha só. A limpa-enxertia de face, apesar de ser consagrada, não é isenta de risco, ou seja, nenhum tratamento em face é isento de risco. Tudo tem risco. Neste relato, descrevemos de forma inédita uma complicação isquêmica local. Olha só que honra, né? Descrever de forma inédita uma necrose no nariz. Massa pra caramba, né? Causada por enxerto de gordura. Não é comum mesmo. O profissional teve que acordar muito inspirado para conseguir fazer isso. Eu brinco, né? Que tem profissionais que acordam inspirados para conseguir cagar com os outros, né? Brincadeiras à parte. Tem que estar com muita vontade de conseguir uma necrose com enxerto de gordura. É difícil? Não é difícil. Fato esse que tem esse relato de caso e quantos outros aconteceram que não foram relatados. Outro dia até me peguei a pensar que em um fim de semana recebi 3 casos de quase necrose, teve pequenos pontos de necrose, e eu fico pensando quantos mais centenas de casos não aconteceram, né, no Brasil, por exemplo, de necrose. Eu tive contato com 3, que já é ruim. Imagina quantas outras pessoas tiveram esse problema e talvez não encontrou ninguém para ajudar. Propôs uma terapia com oxigênio-terapia e câmara hiperbárica, tá? Para tratamento da situação, não se limitando exclusivamente à gordura, mas principalmente ao PMMA, em que a complicação é muito mais frequente. O problema começou com enxerto, já quero empurrar de novo para o PMMA. Por quê? PMMA
porque na literatura conseguiram fazer muito estrago no rosto de muita gente com esse medicamento, tá? Então ele traz aqui, ó, o uso de substâncias para preenchimento e rejuvenescimento facial tem se tornado uma prática clínica cada vez mais comum nos consultórios por todo o Brasil e por todo o mundo, né? O enxerto de gordura, apesar de ser um dos mais antigos, ele é quase o primeirinho, né? Na rua, quando eu era criança, brincava que era o zerinho mata-todos, né? O enxerto de gordura, apesar dos mais antigos, continua sendo ainda muito procurado e muito ofertado, normalmente em cirurgia plástica, porque precisa ter um sítio doador para fazer a aplicação. Mesmo assim, complicações extremamente graves podem ocorrer. Traz o relato do relato de caso, né? Uma paciente, sexo feminino, 49 anos, ela fez o preenchimento de suco nasogeniano com gordura, obtida por lipoaspiração com seringa de gordura abdominal, injetada com cânula de preenchimento de ponta romba. Aí me perguntam, ai Diogo, você gosta de agulha ou você gosta de cânula? Eu uso aquilo que o caso clínico precisa. Aqui eu quero mostrar para vocês algo muito interessante neste relato de caso, que é para abrir a mente, para não ficar acendendo vela para um santo só. Presta atenção nesse caso, conseguiu necrose de nariz em naso labial, por causa da artéria facial ascendente, que vai para nasal, supratroclear, enfim. Conseguiu ter uma compressão isquêmica vascular por excesso de material preenchedor, no caso, gordura, que é a coisa mais tranquila de trabalhar do que gordura. Gordura é muito tranquilo, muito menor o risco do que, por exemplo, ácido hialurônico. E conseguiu com gordura. E ainda mais, utilizando uma cânula, que é um instrumento de ponta romba, que teoricamente não iria danificar tecido, não ia romper vaso, né? Ai, pegou a agulha e injetou dentro do vaso sanguíneo. Aí então fez o que com a cânula? Lógico que não injetou dentro do vaso, mas foi excesso de produto numa região de baixa compressão. Na aula de anatomia, a gente conversa bastante sobre isso. Na manhã do dia seguinte, ainda estava internada a paciente, apresentou o pior importante da dor, que irradiou para o lábio superior, nariz e sulco nasogeniano bilateral, porque é o caminho ascendente da artéria facial. Você vai ali, vai para a asa de nariz, desce para o lábio superior, também a vascularização. O exame clínico notou-se cianose discreta e de tais regiões com lentificação e enchimento capilar. O que aconteceu? Os primeiros sinais clínicos de falta de oxigenação. Diagnóstico de necrose tem que ser imediato. Você injetou o seu medicamento, se na hora já ficou isquêmica a região, tem que fazer compressão, massagem vigorosa e calor. Não perceberam isso. No outro dia, perceberam que a paciente estava com dor. Por que ela estava com dor? Foi bloqueado o fluxo sanguíneo arterial e estava isquêmico e cianótico porque já estava no processo de morte celular. Se podia ser freado ali, naquele momento, mas ninguém conseguiu perceber ainda isso. Eles tiveram uma suspeita diagnóstica de isquemia facial, estavam suspeitando. Por que não já pensar em reverter, em remover, em reduzir compressão? E nesse caso, já adianta você, já poderia até mesmo entrar com a famosa hialuronidase. A hialuronidase, nesse caso, se faz muito importante. Já poderia entrar talvez com uma hialuronidase de 15, 20 até 30 mil UTR. Porque estamos neste momento não tentando destruir ou quebrar ácido hialurônico, mas gordura. Caso você não saiba, serve como revisão histórica. A hialuronidase inicia o tratamento da hialuronidase no ser humano como medicamento para queima de gordura abdominal. Injetava a hialuronidase de 20, 10, 15, 30 mil TR para queima de gordura abdominal.
Então a hialuronidase de 2, 3.000 TR é bem indicada para ácido hialurônico, de 10, 15, 20, 30.000 TR para quebra de gordura. O enxerto não foi de gordura? Então, no outro dia, já tinha que entrar com hialuronidase em maior concentração. Para quê? Reduzir compressão vascular, liberando o fluxo sanguíneo. No máximo que a paciente ia ter uma pequena necrosezinha muito fácil de reverter. Mas não foi atentado a isso, porque quando o paciente tem esse tipo de problema e vai a um pronto atendimento, ninguém sabe diagnosticar e o pior, ninguém sabe tratar. Então o paciente é tratado de forma equivocada e aí exacerba o problema e aí você, profissional que fez a aplicação, não vai estar assim não, vai estar assim, ó. Porque se você, dependendo da área da saúde que você for, vai ser difícil justificar o que você fez. Se for de uma outra área da saúde, menos problema para a sua vida, porque aí um ajuda o outro. Anticoagulação, né? Chamaram ali uma orientação do cirurgião vascular, que entrou com medicamento para reduzir a anticoagulação, plena, heparina, pentofixilina, eu não conheço esse medicamento, AS, tá? O AS você pode prescrever para o paciente, é bem legal, tá? Clopidogrel, também não conheço, depois você dá uma pesquisada no Google aí, você vai encontrar o que é, mas na realidade são todos medicamentos anticoagulantes, né? Calor local e massagem. E já devia ter entrado com a hialuronidase, que melhor do que qualquer outro desses medicamentos sistêmicos é fazer o tratamento tópico local, injetar localmente um medicamento. Evolui então para uma sensação de anestesia, porque a sensação de anestesia já começou a morrer célula e às vezes também lesiona pela compressão. Colocou muito medicamento, compressiona o nervo infraorbitário, então dá uma sensação de parestesia. Principalmente nariz e lábio superior, semelhante à anestesia de dentista. O cara colocou muito. A sensação de anestesia e cianose foi piorando gradativamente nos 2 dias seguintes, acometendo todo o lábio superior, sulco nasogeniano bilateral e 2/3 inferior do nariz. Ou seja, já tinha comprimido, está faltando oxigênio em tudo, está morrendo tudo. Para a confirmação diagnóstica, procuramos a ajuda de colegas da radiologia, devido à extrema raridade do caso. Por que eles encontraram e escreveram a raridade do caso? Primeiro, porque é difícil conseguir necrose com gordura. Segundo, porque eles não atendem esse tipo de paciente com esse tipo de problema todos os dias. Mas você que é profissional, que trabalha em harmonização de cabeça e pescoço, tem que saber diagnosticar esse tipo de problema. Porque você é especialista neste assunto e se um dia você precisar levar o seu paciente para o hospital, você vai conseguir orientar os profissionais que vão fazer esse atendimento, tá? Para não ter que chamar um monte de profissional, sei que nenhum deles sabe o que vai fazer, tá? Foi indicado então oxigênio terapia hiperbárica no 3º dia de evolução. 3º dia de evolução, meu amigo, já tem célula morta para tudo quanto é lado. Já vai ter dor, o paciente sente muita dor na região afetada. Poderia, ao invés de somente oxigênio terapia, entrar com ozônio, se você trabalha com ozônio. Pode entrar com laser vermelho, calor, Heparil 3 vezes ao dia, massagem com Heparil, compressa quente, massagem. A massagem é muito importante porque aos poucos ela libera fluxo sanguíneo por ordenha. A aplicação de hialuronidase, até mesmo em dia alternado para liberação, mas provavelmente se fosse nas primeiras 24 horas, tivesse entrado com uma hialuronidase de 20.000 TR diluída a 2 ml, colocar 2 ml no local, já tinha resolvido o problema dessa paciente. Na primeira sessão foi observada uma importante melhora na área de cianose. Lógico, na hora que você faz a sessão, se oxigênio o corpo todo, tudo fica bonito. Durante a sessão, a área de cianose dos bordos da lesão se transformava em uma área com hiperemia reacional. Você está cheio de oxigênio nas artérias.
A artéria chega com oxigênio, ela chega, bate na onde tem a compressão, não consegue passar. Então fica avermelhado, fica com uma hiperemia, fica eritematoso ali a região. O paciente parava de sentir anestesia e passava a sentir dor no local, sendo necessária medicação com opioide. Lógico, estava morrendo. Volta o oxigênio chega, ativa a célula acorda e grita: pelo amor de Deus, me acode, porque eu estou morrendo sem oxigênio. Por isso que sentia dor após as sessões, tá? Então, vamos continuar aqui, ó, o caso aqui, como tá. Aqui, pós-operatório imediato, com área de cianose em nariz e todo o lábio superior. Aqui não parece tão bem, mas dá de ver uma área de cianose aqui, porque ele pega o fluxo aqui da artéria facial ascendente, ele desce para o lábio superior. E aqui a cianose aqui em asa de nariz. No terceiro dia, o terceiro pós-operatório, com piora da cianose em relação ao pós-operatório imediato, antes da primeira sessão de oxigênio terapia. Depois que a célula morre, só fica mais feio o caso clínico. Aí aquela história do patinho feio, para ficar bonito de novo, vai ter que ficar bem feio antes. Foram realizadas 10 sessões de oxigênio terapia hiperbárica. Ajuda? É claro que ajuda. Talvez se não fosse isso não ia conseguir reverter, mas poderia ter entrado também com laser vermelho e ajudar muito mais, né? Isso é excludente um tratamento ou outro? Não, não é excludente. As terapias vão sempre ser somatórias. Se você não tem aí na sua região oxigênio hiperbárica, seu paciente não tem plano de saúde para fazer, nesse caso é interessante que você tenha um aparelho de laser no seu consultório para fazer a aplicação. Em média, 10 a 20 pontos na região, distribuídos na região, com 4 joules em cada ponto, tá? Já havia delimitação completa da área de necrose, já delimitava a área de necrose. Como foi percebido que mesmo na asa nasal a necrose era parcial, com a preservação da mucosa. Optou-se por tratamento conservador e não cirúrgico. Graças a Deus, optaram em ser um tratamento não invasivo, porque se fizer debridamento dessa região, o que for removido de cartilagem não volta a cicatrizar. Aí vai ficar com uma deformidade permanente. Então, quando você tiver um problema desse, por pior que fique a imagem, por pior que fique o caso clínico, tente não debridar. Porque se você debridar, que é a remoção, debridamento é remoção de tecido necrótico. Se tirou o tecido necrótico, não tem como mais ter reparo cicatricial que tenha ainda uma sensação de normalidade na face. Debridou, vai abrir buraco, aí depois para reconstruir só com cirurgia plástica reconstrutiva e com muita dificuldade, porque trabalhar em cartilagem é complicadíssimo. Tá, o terceiro dia, imediatamente após a primeira sessão de oxigenoterapia, presença de hiperemia reacional nas áreas. Ó, fica tudo avermelhadinho na região. Embora as fotos não são muito boas, né? Mas é o que devia ter na época para tirar foto. Quinto dia pós-operatório e terceira sessão de oxigenoterapia, bem delimitada aqui já a área de necrose, né? A isquemia, ainda um pouco aqui uma área eritematosa, forma pápulas, né? na derme superficial e fica um aspecto entre uma isquemia e uma área com eritema. Parece um monte de espinha que às vezes forma na região, tá? Vamos lá, acompanhar aqui o artigo. A necrose da epiderme e derme superficial se desprende espontaneamente com 20 dias. Quando a pele morre, quando ali aquela região de asa de nariz fica toda, parece um sangue coagulado, fica enegrecido, não remove. Aquela parte enegrecida, se você for tratar com laser, com compressas quente, massagem com Reparil, a hiperbárica, aquela região escura vira crosta. A crosta é a casquinha da ferida, como se tivesse ralado o joelho no chão. E essa crosta formada, ela vai ser a casquinha do reparo tecidual. Então a gente não pode remover. Apesar de ficar bem feio, fica estranho pra caramba, você olha e fala, meu Deus, essa coisa não vai melhorar.
é ela quem vai ser o responsável pela cicatrização por segunda intenção, tá? A necrose de epiderme e derme superficial se desprende espontaneamente com 20 dias. Acabei de ler isso e estou voltando a ler por quê. Nem sempre é com 20 dias, tá? Às vezes pode ser com 30, 40, até 60 dias após o trauma inicial que decorreu a necrose. Então não se apegue muito à data e não prometa nada para o paciente antes disso. Ah, não, fica tranquilo que com 2 semaninhas some. Não dá de saber quando exatamente aquela crosta se desprende e vai ter um epitélio cicatrizado. Com laser, oxigênio terapia, em média de 20 a 60 dias, tá? Mas não operem milagre no seu paciente. Se for antes, graças a Deus, Deus gosta muito de você e te ajudou, mas não fica prometendo nada não. Tais feridas epitelializaram com segunda intenção após 30 dias. Tá? A segunda intenção, o que é cicatrização por primeira intenção? Quando você faz a sutura e faz a cooptação da borda. Segunda intenção, você tem uma ferida grande, a necrose é uma área extensa, não tem como cooptar a borda, vai tendo crescimento celular em periferia até fechar totalmente ali a região, tá? Após 6 meses, olha só, 6 meses, com mínima sequela, lábio superior, dorso e ponta nasal normal, asa nasal esquerda com mínima cicatriz, retração de asa nasal de 2 milímetros. Perdeu um pouquinho ali, porque só usaram oxigênio terapia hiperbárica, não teve tratamentos maiores locais, tópico. Tem que tratar localmente necrose. E perceba que isso aí foi gordura, que teoricamente não era para dar tanto problema. Ácido hialurônico é um pouco pior. Bioestimulador de longa duração, pior ainda. 60 dias aí, você já joga para 120 dias. 6 meses, já joga para 1 ano. Se for permanente, aí complicou sua vida, porque aí vai ter lesão realmente na face do paciente e esse paciente vai ter uma sequela definitiva. Então, quando você trabalhar com material permanente, você tem que estar muito seguro do que você vai estar fazendo. Você realmente tem que ser um profissional que saiba e domine com muita destreza a anatomia humana e quantidade de produto para cada região. Aqui o 12º dia, o pós-operatório, no fim da 10ª sessão de oxigênio terapia, delimitação completa da área de necrose nasal. Então aqui já estava chegando até a região de ponta de nariz. A sorte que tinha oxigênio terapia, porque se não fosse oxigênio terapia, ia ter necrose de ponta de nariz aqui também, tá? Nesse caso aqui ia ter. Aí também ela deve ter tomado trocentos mil medicamentos, né? Porque estava em hospital, ambiente hospitalar, tomou muito medicamento. Aqui a crosta formada, tá? 22º dia após o de pós-operatório, 22 dias, tá? Crosta. Então não prometam muito milagre para o seu paciente, não. Isso aqui era gordura. Quando a crosta cai, você vai perceber uma área eritematosa, dolorida, dói, tá? Porque ali já tem vida celular novamente, e vai ter um exudato esbranquiçado em cima. Não remove aquilo não, às vezes forma outra crosta. Por que não remove? Aquilo ali é migração leucocitária. O leucócito migra para a periferia para proteger a região, para promover a cicatrização de segunda intenção. Então não remova, porque a hora que você remove, para o organismo é trauma. Vai ter que chamar leucócito para migrar de novo e aí dói. Dói mais ainda do que se você deixar quietinho, tá? Nesse caso, laser terapia, fazer a reaplicação de Heparil, Dersane, óleo de girassol 3 vezes ao dia. O Dersane é um medicamento maravilhoso para casos de necrose, 3 vezes ao dia, tá? Aqui, ó, 6 meses, 6 meses.
tá? Não foi 2 dias nem 3 dias, foram 6 meses do pós-operatório. E aqui, ó, teve uma perda, tá? Teve retração de asa nasal 2 milímetros sem nenhum procedimento cirúrgico adicional que foi feito para a resolução do caso. Agora minha pergunta é, se esse caso aqui tivesse acontecido com você ia dormir tranquilo? Você ia acordar no outro dia e estar tranquilo consigo mesmo? Ou você ia estar desesperado e ainda preocupado se o paciente iria te processar ou não? Nesse caso clínico, foi utilizado uma cânula, que é romba, e foi utilizado gordura, um instrumento seguro e um material de enxerto seguro. E mesmo assim conseguiu trazer muito transtorno para a vida desse paciente. Feito por um profissional que, entre aspas, de determinada área da saúde, que entende tudo da face, conseguiu remover a gordura do abdômen, que provavelmente era esse o contrato com o paciente, e colocou no rosto, e aí deu problema, né? Então, o preenchimento facial, apesar de extremamente seguro, complicações podem e ocorrem. Dentre essas complicações, temos reações alérgicas, infecções, granulomas. A sorte que nessa necrose não infeccionou, porque aí, filho chora e a mãe não vê, porque o trem fica pior ainda. Reações alérgicas, infecções com granulomas, reação inflamatória crônica, migração do implante, isquemia e necrose tecidual, cegueira, acidente vascular cerebral. Esse caso de acidente vascular cerebral, existe na literatura alguns relatos, mas aí você pega para ver o histórico clínico do paciente. O paciente já tinha dor de cabeça, já estava passando mal, já era um paciente com histórico de comprometimento cardiológico, enfim, por aí vai. E teve, talvez, quem sabe, pode ser que sim, o infortúnio de fazer um preenchimento e 4, 5 dias depois ter um AVC, né? Fatalidades. Eu não li nenhum artigo até hoje que comprovou cientificamente por uma biópsia, uma autópsia, que o gel parou lá dentro do cérebro e teve um AVC, tá? Ou por fluxo hemodinâmico, enfim. Mas, de qualquer forma, tem relato na literatura. Se está relatado na literatura, vamos apreciar, né, e perceber que existem riscos maiores, né? Não encontramos nenhum caso na literatura de lesão isquêmica tecidual local relacionada à lipoenxertia. Só encontraram com o uso de PMMA e derivados de colágeno. O colágeno também é um material que dissolve. Se olhou muito feio para ele já dissolveu e consegue ter necrose. Por quê? Excesso de medicamento em área de risco. Simples assim, tá? E por que não acharam na literatura? Porque é difícil alguém publicar insucesso. Normalmente publica-se insucesso quando eu não gosto de você, eu vi o seu insucesso, eu peguei o paciente, eu resolvi, eu virei o Batman agora, e agora eu vou contar para todo mundo que eu resolvi esse problema na custa do seu sofrimento. Então, é pouco abordado casos de insucesso, embora, sim, eu nem posso reclamar, porque graças a Deus, uma determinada área da saúde conseguiu ter bastante insucesso com gel preenchedor, então na literatura tem bastante coisa para a gente poder estudar e não cometer os equívocos do passado, porque estamos em constante evolução, né? Mesmo não estando definidas a causa deste fenômeno isquêmico central por ser atribuída à injeção inadvertida em vasos com fenômenos embólicos, eles não encontraram aqui nesse caso definidamente qual foi o motivo. Poxa, qual o motivo? Excesso de produto no lugar errado. Pronto, acabou. Fez uma compressão externa de vasos, a substância aqui foi lá e comprimiu os vasos, compressão isquêmica, falta oxigênio. Então, prestar muita atenção na quantidade de medicamento injetada em cada área.
Aqui traz até que, ó, a grande maioria dos casos de isquemia cerebral ou perda parcial total da visão ocorre em injeção em região de glabela. Pega ali a supratroclear e a supraorbitária, pode ter maiores riscos também. O PMA, por suas propriedades de tamanho das partículas, diluentes, inabsorvível, uma substância que o macrófago não consegue fagocitar, tem maior predisposição a esse fenômeno isquêmico. Né? Na literatura tem bastante complicação com o PMA, não por conta necessariamente, talvez em si, do fármaco, mas pela aplicação equivocada do local. Né? Para minimizar tais riscos, devemos ter cuidados técnicos com a aplicação da gordura e plano adequado. E aqui é um grande equívoco, e não muito profundo. Na verdade, ele conseguiu necrosar esse nariz porque estava em superfície e colocou mais fármaco. Nessa região aqui, a vascularização ela é superficial. Então, nesta região de nasolabial, teria que estar realmente com um produto subcutâneo ou periósteo, supraperiosteal, para você ter maior margem de tranquilidade e menor risco de isquemia compressiva. Ele não conseguiu precisar o fenômeno isquêmico. Interessante. No início, a hora que eu li o título, eu já consegui precisar o fenômeno isquêmico. Ele tratou o caso e ainda não conseguiu precisar. Acho muito interessante essas coisas assim, meio... né? Nós conseguimos resolver, mas olha, era obscuro o diagnóstico. Bacana, tá? Oxigenoterapia com a câmara hiperbárica tem muita indicação, cirurgia plástica, tratamento de lesões diabéticas, lesão por radiação, tratamento de feridas, retalhos, enxerto, perfusão diminuída, onde você tem uma baixa perfusão sanguínea. Nesse caso de necrose ajuda também. Se você não tem hiperbárica na sua região, não precisa entrar em desespero. Basta que, se você tiver um laser vermelho, já ajuda muito. Descreveu pela primeira vez o caso de uma lesão isquêmica facial causada por enxerto de gordura. Que orgulho, hein? Massa pra caramba. Só não vou bater palma agora porque uma mão está no mouse aqui, a outra tem que gesticular. Sem necessidade de reabordagem cirúrgica, debridamento, isso aqui eu acho um mérito, não debridou. Não há dúvida de que eu estou com os autores, né, de que a oxigenoterapia hiperbárica foi fundamental para a excelente evolução do caso. Realmente tem que concordar que a hiperbárica ajudou bastante na falta de errar o diagnóstico, errar o medicamento, errar a propedêutica clínica. Eles erraram tudo. A sorte que tinha a hiperbárica para ajudar. E aí, graças a Deus, só 6 meses depois resolveram o caso, mas graças a Deus resolveram ainda de uma forma até razoavelmente interessante. Pela primeira vez, escreveu, ele fala toda hora que pela primeira vez, vou dar uma medalha de honra ao mérito ao autor, né? Se você quiser mandar uma medalha de honra ao mérito, no começo aqui do artigo, tem aqui o endereço dele, eu acho, né? Sempre tem, né? O endereço de correspondência, você pode mandar uma medalha para esse ser o primeiro. Não tem. Mas você pode entrar em contato lá, você manda uma medalha para ele de honra ao mérito. Tranquilo? Mais um artigo sobre necrose facial, um artigo interessante para você abrir os olhos e pensar, quando cânula não gera necrose, usou a cânula e necrosou. Meu gel é de ácido hialurônico, aqui fez com gordura, que é mais fluível e menos denso. Então, prestar atenção na quantidade de material aplicado em cada região. O menos é mais. Durma tranquilo e até a próxima aula.